Olá, povo amado de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós em mais um dia que Ele nos concede para vivermos. Eu sou Francisco Isidório e hoje eu quero trazer e compartilhar com todos vocês um pouco do estudo da parábola da ovelha perdida. Eu quero hoje deixar como base um texto na palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, no verso de número 1 ao 7, que assim nos diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem entre vós, tendo com 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de jubilo? E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de perdão. Bom, meus irmãos, o texto inicia dizendo que publicanos, ou seja, cobradores de impostos e pecadores, aproximavam-se para ouvir Jesus. Lembramos que tanto publicanos como pecadores eram discriminados e desprezados na religiosidade judaica. Os publicanos, porque cobravam imposto do povo, por concessão do Império Romano, ou seja, opressores do povo judaico. Os pecadores, porque tinham conduta imoral, ou seja, ladrões, assassinos, fraudadores. Mas não somente estes eram considerados pecadores, mas também os que exerciam uma profissão considerada impura pela religiosidade judaica. Jogadores de dados, usuários, pastores de ovelhas, tecelões, tosqueadores, enfermeiros que aplicavam sangrias, proprietários de casas de banho, curtidores, navegadores, médicos, transportadores, condutores de camelo e açougueiros. Estas listas e comentários sobre a mesma encontra-se no livro de Joaquim Jeremias. Jeremias, no tempo, Jerusalém, no tempo de Jesus, os fariseus também consideravam pecadores todos os que não seguiam as regras farisaicas de conduta. E receber pecadores, comer com eles, é um escândalo para a religiosidade judaica. A comunhão de mesa com pecadores que não tivessem previamente mostrado sinais de arrependimento, praticando jejum e penitência, era totalmente reprovada. Os fariseus se arrogavam o direito de zelar pela santidade do povo. O princípio religioso dos fariseus era: o homem justo não deve associar-se aos ímpios. Os transgressores da lei, da religiosidade judaica, os pecadores, devem ser isolados. De um lado, os bons e justos, de outro lado, os pecadores. Os escribas diziam que o pecador não pode ser amado por Deus antes de seu arrependimento.
de fazer jejum e penitência. Não é o justo que deve ir de encontro ao pecador. De acordo com a mentalidade da religiosidade judaica, o justo deve apontar o pecado e o pecador ao pecador. E o pecador, por sua vez, deve cair em si, se arrepender, e com isso ele poderá receber o amor de Deus, porque o mereceu com seu bom comportamento. Talvez muitos de nós até concordemos com esta forma de pensar e de agir, mas esta não é a forma de pensar e agir de Deus. A forma de pensar e agir de Deus é totalmente contrária a esta. Deus vai ao encontro, busca, chama, socorre o perdido. Como vemos de forma clara na parábola da ovelha perdida. Deus não espera que o pecador, ou seja, perdido, venha, que ele ache por conta o caminho, e só depois de se haver arrependido é que irá receber acolhida e graça divina. Deus acolhe o pecador, vai ao seu encontro, mesmo ainda estando ele em pecado. O chama, o busca. A mudança de vida virá naturalmente no convívio com Jesus, com os fiéis, como podemos ver no exemplo de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, no verso 1 ao 10. E a parábola da ovelha perdida diz isso de forma clara. Jesus, o bom pastor, que se encontra em João capítulo 10, verso 11 ao 14, vai em busca daquele que se perdeu, procura e não desiste até encontrar. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus em Apocalipse capítulo 3, no verso 20. E em Ezequiel capítulo 18, verso 23, Deus mesmo pergunta: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor eterno. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. E em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. E Jesus mostra a alegria do Pai, de Deus, por um pecador que se arrepende. Há jubilo, há festa no céu. Escribas e fariseus, ao contrário, parecem ter alegria em acusar, em apontar o dedo, em pisar nos outros, em dizer: todos vocês são pecadores, estão perdidos. Nós somos os salvos. E eu gostaria de dar um passo adiante na reflexão de hoje e dizer que ninguém pode se arrogar o título de justo, puro, sem pecados, como faziam os fariseus e escribas. Aqui eu gostaria de lembrar palavras de Paulo em Romanos capítulo 3, no verso 23. Pois todos pecaram e carecem a glória de Deus. Lembrar também as palavras de 1 João no capítulo 1, no verso 8. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Lembrar ainda as palavras de Jesus em João 8, no verso 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Todos somos pecadores, todos somos ovelhas perdidas, todos precisamos que Deus nos busque, nos perdoe, nos acolha, nos salve, não por merecimento, mas porque Ele quer, porque Ele nos ama. Por isso, muito me entristece quando vejo ainda hoje fariseus e escribas entre nós,
igrejas e pessoas que se dizem as únicas certas, justas, santas. Igrejas e pessoas que se arrogam o status de verdadeiramente crentes, os únicos verdadeiramente fiéis e em plena comunhão com Deus. Pessoas e igrejas que fazem como fariseus e escribas, apontam o dedo, acusam os outros de não ter a fé verdadeira, ou a fé firme, ou até mesmo de não ter fé. Todos vocês são pecadores, estão perdidos. Nós somos os salvos. Essas pessoas se esquecem de que Jesus combateu a presunção e a arrogância e ensinou o amor e a humildade. Vamos aprender de Jesus esta humildade, o amor, a misericórdia, e vamos viver praticando tudo isto que Ele ensinou a cada um de nós. E, em humildade, vamos nos reconhecer como ovelhas que constantemente se afastam do bom pastor, confessar a Ele nossos pecados, nos colocar diante dEle e reconhecer: eu preciso de Ti para viver, eu dependo de Ti para ser salvo. Usando as palavras do salmista, que possamos dizer hoje: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, no verso 1. E que possamos cada um de nós, mesmo com nossos pecados, mesmo sabendo que nós todos somos pecadores, que possamos ir ao encontro de Jesus e entregarmos nossa vida para que Ele possa guiar-nos e nos ensinar a vivermos de acordo com a sua vontade. Aqui falo eu, Francisco Isidório.